BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Transformação digital é o processo pela qual empresas e organizações incorporam tecnologias digitais para melhorar sua performance, otimizar operações e entregar mais valor aos clientes. Mais do que adotar ferramentas tecnológicas, envolve uma mudança cultural profunda, com foco em inovação, agilidade, uso inteligente de dados e reconfiguração de modelos de negócios. Seu objetivo é tornar a organização mais adaptável, competitiva e alinhada às novas expectativas de mercado e comportamento do consumidor. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com o Vitor Gonçalves, amigo meu do mestrado, que é Chief Digital Officer da Verity, formado em Design Thinking pela MIT, especialista em gestão estratégica pela Copenhagen Business School e mestrando pela FGV. Liderou mudanças em empresas como Emirates, Deutsche Telekom, Sul América, Banco Carrefour, entre outras. Professor e autor premiado, lidera o time tetracampeão da maior premiação de agilidade do Brasil. E é isso aí, Vitor. Já muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Ô, Gabriel, eu que agradeço, cara. Fico muito honrado de ter a oportunidade de participar um pouco dessa conversa aqui. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedora e, especialmente, hoje eu me sinto mais pronto para conversas desse tipo, né? A gente passa uma vida inteira aprendendo e errar é parte do processo de aprendizado, então vou compartilhar aqui coisas que são baseadas, obviamente, em erros, acertos e outras evidências mais que a gente vai acumulando ao longo do tempo, né? Então, cara, prazer gigante. Obrigado pelo convite. Imagina, cara, prazer é todo meu e é bacana poder te encontrar além das aulas aí. Os papos são sempre muito bons e eu sei que isso daqui vai ser com certeza mais um papo super bacana entre nós dois, cara. Vitor, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, como que você chegou aí na área. Cara, o mundo do digital, ele... Na verdade, acho que cabe você, na introdução, traz aqui uma definição de transformação digital, né? E aí cabe uma discussão. Em 2020, quando a gente estava ali no contexto pandêmico bem no auge, a gente vê pelo menos 23 definições sobre o que é transformação digital por Harvard. E aí você fala, cara, tem várias definições do que é possível, então, imagina, se tem várias definições, tem várias formas de você se conectar com esse mundo, né? Tem várias fatias ali para vários tipos de competências e você pega aquela que você se identifica e desenrola o teu trabalho, né? Então, eu, quando me conectei com esse universo, ele veio numa situação mais ocasional. Na verdade, não é ocasional. Não era minha iniciativa no primeiro momento, cara. Foi casual. Melhor, essa é a palavra, casual. Uhum. Eu me formei em design, né? E como um bom designer, eu acreditava que podia mudar o mundo através do design. Todo designer tem essa coisa, né? Embora seja um instrumento transformador, design é muito mais do que aquilo que se vê, é muito sobre como as coisas funcionam. Se a gente pega a palavra design e traduz isso de maneira talvez mais objetiva para o nosso idioma, é menos sobre desenho, é mais sobre projetar coisas, construir, conceber coisas, né? Então, a minha cabeça de designer, eu trabalhava pensando que eu podia construir soluções para qualquer tipo de problemas. Só que, inicialmente, eu não tinha um foco. Eu vou ser designer de quê? Então, eu fazia design, trabalhei para Telecine, por exemplo, fazendo design de cartaz de filme, fiz um monte de cartão de visita no meu início de carreira. Então, era talvez um caminho natural naquela época de se conectar com a profissão que eu havia escolhido, que era design. E aí a escolha do design foi muito mais uma influência de um professor que eu tive há muitos anos atrás, que fazia coisas muito, esteticamente falando, muito belas, muito simbólicas. Aquilo me deixava encantado. Eu falei, eu quero fazer isso também. Só que eu rapidamente percebi que design tinha um poder transformador muito maior do que eu criar coisas bonitas para alguém, mas e sim conceber coisas que funcionam, resolvem problemas, e se resolvem problemas no mundo gráfico,
por que não eu transcendo esse conceito e vou para um mundo de negócios? Um legal. mundo em que eu vou olhar para a estratégia. Aí eu mergulhei em Design Thinking. Poxa, eu tive projeto, fui um dos criadores da segunda versão do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Facilitei o processo. Eu acho que eu não te contei isso. Né? Não, porra. Sensacional, cara. Foi a versão de 2018. Entre 2016 e 2018. Houve uma versão ali que tinha um propósito, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas foi um projeto que, somado a alguns outros, me trouxe muita clareza, dado a experiência adquirida, obviamente, junto a outras mais, sobre o poder transformador do design. Então, isso virou um elemento assim, da minha vida muito grande, que aí eu passei a ser o cara que deixou de usar o Photoshop ou as ferramentas da Adobe, né, fazendo marketing aqui das ferramentas de design digital e gráfico, indo para uma discussão estratégica, processo, necessidade do cliente, viver a experiência do usuário, viver na experiência do usuário barra experiência do cliente, né? É muito sobre se colocar no lugar daquele que vive uma necessidade para você projetar o melhor. Isso é só projeto melhor quando se coloca numa condição de quem vive a dor. Então, ali eu entendi o que era empatia e todas essas práticas que hoje são conectadas com o mundo da inovação. Então, o Design Thinking virou um elemento para mim. Só que eu já tinha um repertório de gestão de pessoas, já tinha feito neurociência, já tinha trazido uma discussão bem forte para o meu rol. E, nesse tempo, eu estava caminhando, trabalhando em empresas de tecnologia. Minha carreira começou no mundo de tecnologia. Então, lá no início eu fui fazer site, né, esse tipo de coisa, junto com cartaz e tudo, eu fui fazer site. Só que eu falei, poxa, estratégia, mundo digital, já tinha mirado que o caminho da humanidade seria a hiperconectividade. Então eu falei, poxa, eu tenho que mergulhar nisso aqui. Mas quando eu fui parar lá numa empresa que fui trabalhar criando site, não era o que eu queria, de verdade. Eu gostava de fazer meu cartaz, eu gostava de criar revista, editoriais impressos. Mas, cara, o mundo, ele se transforma. Então, ou você se adapta ou você fica para trás. Eu mirei uma coisa, tive uma oportunidade, aproveitei a oportunidade, embora eu não quisesse inicialmente, falei, não, a casualidade me concebeu e eu aproveitei a casualidade para mergulhar, me capacitar. Então, de lá para cá, foram várias consultorias. 2018, esse exemplo que eu te trouxe do FIES, eu já trabalhava no contexto digital. Isso foi um momento específico. Mas ali eu já tinha feito vários projetos, né? Então, foi uma construção, né, até aqui. Cara, você estava escondendo ouro. Pô, Vitor, cara, a gente já tá quase um ano. Não, já um ano é sacanagem. 6 meses aí, foi estudando junto, você esconde ouro, pô. Que bom que eu consegui descobrir isso aí. Eu vou contar para toda a classe isso aí. Sensacional. Pode contar. Essa história é muito legal, cara. Poxa, eu apareci eu fui. Teve a TV Senado, cara. Eu fiz uma palestra lá uma galera e transmitiram na TV, né? Eu falando de Design Thinking, cara. Design Thinking e neurociência para educação. Puxa, eu tenho gravação disso até hoje, cara. No portal lá, tem algum portal, agora eu não me lembro qual, cara, eu tenho que resgatar. Mas tem o vídeo dessa palestra que eu fiz, né, lá atrás. Então, tem um envolvimento bacana. Quando eu pensei em te entrevistar, eu me senti muito conectado com a sua visão, cara, porque tem alguns pontos. Você fala com muito entusiasmo das coisas, e quando você vai apresentar alguma coisa, você realmente acredita naquilo. Ou pelo menos ou parece muito que você acredita realmente no que você está falando, mas você vende muito bem. E assim, quando você fala disso, você fala realmente do poder transformador do design, e pensando no design não só porque muitas pessoas, por falta de conhecimento, acham que o design é só o visual, quando na verdade você está trazendo uma utilidade de fato para aquilo, né? Tem um poder transformador de fato. Tem eu esqueci qual que é o nome do designer que fez aquele espremedor de laranja clássico, que parece Você sabe qual que eu tô falando que é? Parece a nave do filme do Tom Cruise, eu esqueci o nome do filme. Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. A capa do livro do Donald Norman. Isso, cara. Isso, eu tava tentando lembrar o nome dele, eu tô pra ler, inclusive, que tem uns 2, 3 livros dele muito bons, assim. Ou seja, que é bonito de se ver e, ao mesmo tempo, é útil, né? Então, cara, isso é fenomenal e a gente pode levar para qualquer área isso. Eu queria saber, design, isso é legal, até para deixar esse recado rápido. Sim, claro. Aqui, né? Design, quando você compreende a essência e o poder, você entende que é sobre você atender uma necessidade de alguém, de uma organização, mas enfim, sempre no fim do dia tem alguém por trás de uma organização, né? Então, atender uma necessidade
de maneira que aquilo possa ser viabilizado do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro. Porque pensa, eu poderia dizer assim, poxa, eu tenho um problema, eu sou carioca, mas moro em São Paulo, né? Então vou usar a referência do que eu vejo aqui na cidade, que é o trânsito. O trânsito é bastante pesado. Então, qual é a solução para um problema de trânsito absolutamente travado? Vou criar o teletransporte. Lindo, a solução é mágica, mas ela é tão incrível que não é possível de ser construída tecnicamente. E se fosse, deveria ser bem caro. Então, não é uma solução para de pé. Design tem essa tríade. É a necessidade, a viabilidade e o quão é factível aquilo. Viabilidade financeira e o quanto é factível aquilo tecnicamente. Então, a tríade tem que operar para você ter uma boa solução de design. Cara, isso é absolutamente estratégico. Quantas vezes numa organização você pensa, poxa, eu estou com um problema, sei lá, no meu crescimento organizacional, na ocupação de market share. Aí você tem que pensar numa solução, mas ela é viável, é factível. Então o pensamento de design está aí. Você não precisa ser designer para pensar como designer. Essa é a minha filosofia. Sensacional. E, Vitor, eu queria saber, você me falou que a Harvard, então, tem 23 definições para transformação digital, é isso? Na época eu tinha lido uma matéria que mostrava lá 23 definições. Cara, tem 5 anos isso. Mas que falava 23 definições de transformação digital só por professores de Harvard muito reconhecidos naquela época. Sensacional, mas eu quero saber qual que é a definição do Vitor Gonçalves aqui. Essa é boa. Cara, é sobre você transformar processos e modelos de negócios através de tecnologia, certamente, mas de modo a gerar mais valor em um mundo, mais valor para o cliente, mais valor para a organização. Na verdade, o cliente depende de quem é o cliente, né? O cliente pode estar dentro da tua própria empresa, mas pode ser o teu cliente final lá fora. Mas é usar tecnologia para transformar processos e modelos de negócios para ativar valor numa economia hiperconectada. Se você for parar para ver, eu julgo que o celular, o smartphone, ele é um negócio tão louco, cara. A gente está em 2025, estou datando o nosso programa aqui, né? Mas bota 30 anos atrás, cara, em 1995, o que é um celular? Porra, não esquece. Aí hoje, se você sai de casa e esquece o seu celular em casa, possivelmente você acha que deixou uma parte do seu corpo lá. Você entra em pânico, é desespero, volta, não sei, dependendo não volta, né? Porque você está travado no trânsito. Uma piadinha aqui, mas é um negócio que te traz angústia. Sim. Então, olha só, um aparelho que não existia 30 anos atrás, agora é uma extensão do teu corpo e te cria sensações quando você está longe daquilo. Óbvio, isso não é para todos, eu estou numa baita de uma generalização aqui. Não, mas eu ficaria, cara. Eu ficaria. No meio caso, cara, tem um monte de telefonema de cliente o dia inteiro, mensagens e tudo. Então é natural, né? Mas para ver, a gente não precisava disso anos atrás, poucas décadas atrás. Então, se a gente olha por esse fato, olha para vários elementos, vamos olhar para carros. Poxa, a invasão dos carros com algum luxo, com tecnologia embarcada, e que tem uma razoabilidade de preço. Vou pegar um BYD da vida, né? Fazendo outra propaganda aí, tem que mandar patrocínio. Não, a gente vai ficar rico, é isso. Porra, cara, você pega carros deles com uma baita de uma tecnologia que a tela vira, o carro só não serve café ainda, mas daqui a pouco talvez sirva. Aí, assim, tem uns que servem, mas enfim. Tem uns que servem. Aí tu assim, cara, o digital invadiu as nossas vidas, está aqui. Então, se a empresa ou a estrutura organizacional não compreende que essa realidade é parte da nossa vida cotidiana enquanto consumidor B2C, B2B, não importa o que você venda, o que você faça, se você não tiver um pedacinho, um pezinho numa realidade em que o teu cliente está, alguém estará. E aí você pode perder competitividade. A gente tem um mestrado que a gente está fazendo em gestão para competitividade. Você perde competitividade. No mundo digital, você tem a capacidade de ofertar muitas experiências antes impensáveis ou mesmo impossíveis no mundo físico. Essa é a grande verdade. Hoje, através do mundo digital, você consegue capturar na navegação que uma pessoa faz em um aplicativo sobre dados que o levam no e-commerce, a ele, sei lá, abandonar um carrinho. E aí, por conta de abandono de carrinho no e-commerce, vem a Amazon e cria lá um botão chamado Compre Agora. E o Compre Agora, compre com um clique, o que é? Comprar com um clique. Teu cartão de crédito está salvo, teu endereço está salvo, você aperta um botão e comprou. É muito mais fácil, muito mais rápido comprar. É o tipo de coisa que só o digital oferece. Então,
No físico dá para fazer isso? Você vai no caixa, você vai pagar, não sei o quê. Onde que você pode ter um digital embarcado no físico? Poxa, você não tem um atendente, você vai lá, encosta o teu cartão, igual esses honest markets que estão em vários condomínios por aí, aproxima o cartão, o celular, pagou, beleza, vai embora. Mas ali é digital, é uma loja física, mas é o digital. Então o digital é uma expansão da realidade. Tudo isso que eu falei é para dizer o seguinte: o digital veio para se tornar uma expansão da realidade do ser humano, permitindo a ele novas experiências mais cômodas, mais seguras e mais sensíveis à possibilidade de negócio com empresas. Se você compreende essa fala que eu trouxe aqui, uma empresa que olha para isso e se conscientiza, ela fala, caramba, eu tenho que adaptar meus processos, eu tenho que adaptar meu modelo de negócio para alcançar uma expectativa que o meu cliente nem sabe que ele tem, mas eu posso surpreendê-lo. Isso, para mim, é todo o contexto do digital. Então, se transformar é encontrar a dor do cliente, a oportunidade que ele não está vendo, no mundo hiperconectado, usar a tecnologia de maneira inteligente diante desse cenário que você viu do cliente e falar como eu me adapto, como eu adapto meus processos, como eu adapto o meu modelo de negócio para entregar mais, melhor e mais rápido. Eu sei que eu falei um monte de coisa, dá para fazer um recorte disso aqui. Não, sim, mas é esse o contexto, cara. E, Vitor, assim, a transformação digital já não é mais um negócio que, vou pensar em fazer, você precisa fazer. Quem não fez ainda, né? Cara, isso é muito bom. Eu fui deixar o carro para revisão lá na concessionária, né, e tal. Uhum. Aí eu tava com a minha esposa e a gente chegou super cedo, né, no lugar, não tinha aberto ainda. A gente falou, vamos para na padaria? Puta, era uma padoca na região ali do aeroporto de Congonhas. Sim, sim. Puta, mas aquela padaria não é a padoca gourmetzona, né? Sim, que tem sim. muito aqui em São Paulo, não. Era uma padaria ali mais do bairro mesmo, mas bem robusta a nível de produtos, né? E o que ela tinha vendo ali. Cara, a gente chegou e falou, vamos tomar um café aqui, um pão na chapa com requeijão, né? Um pingado aí, vamos lá. Cara, a gente fez o pedido, o cidadão que nos atendeu, ele estava falando comigo, mais um e mais outro. Quando ele me deu atenção, eu falei o que a gente queria, né? O pão, o café com leite, não sei o quê. O cara não anotou em lugar nenhum, ele não passou papelzinho para ninguém, nem nada, foi tudo na cabeça dele e o pedido veio, foi sem erro, foi maravilhoso. E a padaria cheia, cara, cheia. A padaria que tem aqueles balcões que você senta ali na banquetinha e come no balcão e o cara tá do lado de dentro ali preparando tudo. 3 caras ali, mais um monte eu contei. 14 funcionários visíveis na padaria naquele momento. Ninguém anota nada, mas tudo funciona. Aí tu assim, cara, como, né? Isso foi até uma observação da Rafa, da minha esposa, que comentou. Eu falei, puta, é verdade, né? Como é que pode esse negócio? Existem oportunidades para uma padaria dessa? Certamente, o cara poderia ter ali um modelo que ia reduzir a quantidade de pessoas. Olha como esse site é importante. Reduz a quantidade de pessoas, 14 funcionários, um monte de gente tirando pedido. Cara, bota aí várias maquininhas de self-atendimento, você escolhe numa telinha o que você quer, igual você tem aí em McDonald's e outros estabelecimentos, faz o teu pedido e espera que alguém venha e te traz. Reduz um monte de gente, custo operacional humano é normalmente uma das coisas mais caras em organizações, então você tira, né, dependendo do tipo, do como o profissional tá ali, né, se ele é CLT, etc. Mas enfim, não entrando no detalhe. Cara, você poderia reduzir custo e usar o digital para isso. Mas será que vale? Será que vale? Humano. Porque naquele caso, os caras que estavam atendendo, os 3 nessa pegada do balcão que a gente estava ali, eles cumprimentavam todo mundo. Fala, meu querido, tudo bem? Aperta a mão. O cara saía do balcão e dava um abraço. Cara, era a dinâmica da padaria lotada. E essa era a dinâmica da padaria. Aí eu olho para aquilo e falo, puta, eu pensei, cabe o digital? Cabe. Mas eu devo? Aí entram os dilemas, né? O Cortella fala, quero, devo, posso. Tem coisas que eu quero, mas não devo, que eu devo, mas não posso, que eu posso, mas não quero. Então, isso é a ética na ótica dele, né? Mas, cara, será que você deve? Será que ele deve ser digital ali? Oportunidade tem, mas eu devo. Isso é estratégia, cara. Naquela parte não, mas de qualquer maneira, alguma parte vai ter que estar digitalizada. Não faz o menor sentido, certo?
Essa é uma discussão que, se eu for parar para ver, aquela população que está consumindo ali é uma população que ela vai ser renovada um dia. Essa é a verdade. Aquela galera gosta das pessoas que estão ali. Mas um dia aquelas pessoas podem se mudar, um dia os funcionários podem sair, aí a proposta de valor do ambiente se perde, as pessoas podem morrer, essa é a verdade. E aí a dinâmica vai se transformando com o tempo. Quanto tempo dura aquele negócio do jeito que ele está? Talvez o dono, quem é o proprietária daquele estabelecimento, pense, tá tudo bem. Talvez esteja, mas quanto tempo dura? É uma grande interrogação. Então, esse exemplo que eu trouxe é um exemplo super antagônico a uma transformação acelerada do digital, que ninguém sabe o tempo que dura aquilo na condição que ela existe. Mas tem mercados. Mas um dia vai chegar, eu concordo, um dia vai chegar, porque as pessoas mudam. Agora, a concorrência se mudar, olha como isso também pode acontecer. Tem uma padaria que já digitalizou, já tem instrumentos digitais para a experiência do cliente, que faz a coisa mais rápido, que te serve mais rápido. O café sai sozinho, sei lá, vem numa esteira, o café sozinho, tu pega o teu. Aí tu para pensar, no outro eu tenho, mas no cara que eu gosto lá, que me dá até um abraço, não tem. Eu vou começar a ir lá no outro automatizado, porque hoje eu tô sem tempo. Eu não quero abraço, hoje eu quero velocidade. E aí a proposta de valor vai mudando, porque um cara, né, um concorrente estimulou, aquilo começa a provocar a concorrência, quem não faz, dança. Então, tem um quê aí de equilibrar entre devo, /posso e o /quero. Né? É muito difícil para um estabelecimento como esse tomar essa decisão. Agora, você vai para uma seguradora, você vai para um banco, mas não tem condições de ser diferente. Não tem. Já entraram disruptores suficientes no mercado que falaram assim, eu estou fazendo melhor, mais rápido e menos burocrático, né? Porque o mundo de seguros e bancos tipicamente conhecido desse modo. Então, eu estou aqui, estou batendo a porta, você não vai fazer nada? Começa a incomodar, aí provoca uma transformação. Então, é um pouco disso. As organizações precisam provocar o mercado para ela se antecipar a transformações que naturalmente vão acontecer no contexto digital. Mas só vai acontecer para aqueles que forem mais apetitosos a risco, né, naturalmente, e que são obrigados a fazer. Porque, cara, se você não fizer, você morre. E morre rápido. Entendeu? Estamos lembrando, né? E é um filme, né? Então tem que olhar com cuidado, de uma marca também conhecida do McDonald's, que você mostra ali no começo do filme, que era que o McDonald's, você chegou a assistir, não? Fundador? Fome de Poder? Fome de Poder, esse mesmo, né? The Founder, é muito bom. Isso. E aí, cara, você vê ali no comecinho estipulado os processos, mas o cuidado que eles tinham com os empregados que estavam ali há muito tempo, tal, não sei o que, e chega o cara, você quer crescer, meu? Esquece esses funcionários aí, vamos fazer isso, tal, volume, tira o negócio. Mas porque queria crescer. E se você quer crescer, ao longo escala, você não consegue manter algumas coisas, né? Por exemplo, a gente pode olhar a Disney hoje, mas a Disney também tem muitas dificuldades que vai enfrentando ao longo dos tempos, né? A gente sabe que não é exatamente aquela experiência do cliente que estava, continua sendo excelente, mas vai perdendo ali nos parques, se você não tomar cuidado, não olhar, se você não fizer o treinamento, se não tiver isso tudo bonitinho, não tiver a digitalização também, como tem, é difícil você manter isso tudo. Né? Eu não sei se estou falando uma besteira, né, Vitor? Não tá, cara. O mundo... É porque a gente tem que olhar pelo segmento, né? Vamos pensar em mundo de parques de diversão. Cara, é um universo ainda um pouco sensível, na minha opinião, porque o que você pode fazer com transformação digital dentro de um parque? Como a Disney, que tem toda uma glória, toda uma honra, toda uma história. É natural que se queira proteger um pouco ou bastante dessa honra e glória construída. Mas aí, como diria a mestra do Doutor Estranho no filme do Doutor Estranho, fala para ele assim, antes dele virar mago, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar mais longe. É isso. Então, meu amigo, e todos, né? Uma hora você vai ter que começar a experimentar. E aí, esse modelo do experimento, do digital, o que a Disney pode fazer? Será que eu posso criar uma atração imersiva dentro do parque? Por exemplo, você vai no Parque da Universal, há anos, bota anos nisso, tem uma montanha-russa que não sai do lugar. Para quem nunca teve oportunidade, tem a montanha-russa dos Transformers, que é um carrinho que fica fixo, você põe o óculos de realidade virtual, o carrinho inclina, faz um monte de coisa para você ter sensações, mas você está parado no mesmo lugar. E o que move é tudo na tela.
Cara, é um negócio tão incrível que para alguns ali, eu lembro que fui, cara, a galera gritando, tendo desespero. O negócio tá parado, sabe? No fim do dia, no máximo inclina ali. Tá. Não é um carro andando numa experiência física completa, ou 100% física. Então, se você for parar para ver, existem oportunidades imersivas no parque? Existem. Precisam ser exploradas? Precisam. Precisam medir a eficácia disso? Precisam. Embora o contexto de diversão, de entretenimento físico, ele ainda está muito presente na nossa geração, na nossa existência. Se a gente for pegar a transgeracionalidade, talvez essa seja a época com mais gerações convivendo simultaneamente no mesmo momento do mundo. Eu tenho a geração Baby Boomers, X, Y, Z, Alpha, Beta, Gama, tem 1 milhão de gerações hoje em dia, né? Não vou entrar e rotular todas aqui, porque também nem eu conheço tudo. Mas, cara, todo dia surge uma nova. E com essas gerações datam perfis de comportamento desejado ou praticado. Na verdade, praticado. Aí, olha como é desafiador para um parque de diversões atender um casal, por exemplo, de 25 anos com um bebê de 2 anos, comparado a um jovem senhor de 60 com a sua esposa, ou marido, companheiro, enfim, todo mundo ali, com também sua idade relativamente semelhante. Cara, são experiências diferentes, é muita coisa para você tentar agradar. Então, se você não se adequar a essa geração que está vindo, agora a molecada de 8, 9, 10 anos, que daqui a algum tempo vai ter oportunidade, se é que já não foi para uma Disney da vida, não vai ser da experiência desse cara. Vai chegar lá e ver o Pato Donald e vai achar legal? Tem gente que não vai, cara. Tem gente que vai achar o Pateta, tá ok, o Pateta, tá aqui, bacana. E outra, eu me lembro de um vídeo, até fazendo uma relação com entretenimento, tem um vídeo muito antigo, Gabriel, que é de um garoto que ganha num Natal, ou acho que era Natal nos Estados Unidos, esse vídeo é um meme, ele ganha um Nintendo 64. Ele, cara, é um garotinho que deve ter naquela ocasião 9 anos, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele pega, ganha o Nintendo, e ele fica louco. Ele olha assim, Nintendo 64! Aí fica gritando, a galera fica louca ali, filmando ele, gritando. Aí ele ganha um outro presente, que é um carrinho, brincar de carrinho. Aí ele ganha um carrinho, aí ele fala, oh, a little car. Aí ele joga pro lado, dane-se, Nintendo 64, e volta a gritar. Por quê? É o eletrônico, é o digital. Cara, esse vídeo tem, sei lá, 20 anos, eu não lembro precisamente, 15 anos. Imagina, se há 15 anos a criança já estava olhando para o digital, agora, Sim. Óbvio que quer. Então as experiências elas precisam construir uma realidade imersiva. Esse é meu palpite para o mundo do entretenimento em parques. Já se ventila a possibilidade de daqui a alguns anos a gente ir aqui no Maracanã assistir um jogo hologramado no campo, mas você está fisicamente na arquibancada, e o jogo está hologramado, mas o jogo está acontecendo no Japão. Puta! Você não precisa ir para o Japão para ver um jogo da Copa do Mundo do Japão. Você vai no Maracanã, já que você está no Brasil. Esse tipo de coisa já é algo ventilado para se tornar real. Então, o mundo do entretenimento ele vai naturalmente investir não só em dados, né, para compreender comportamentos, mas em criar experiências. E, cara, é a minha aposta para o mundo desse que você falou dos parques. Não adianta só criar experiência fofa. Tem que ser relevante dentro do que acompanha a contemporaneidade, ou até fazer arriscar, né? Palpites. Eu te dei o meu aqui. E como trazer isso, por exemplo, para os escritórios? Para, sei lá, por exemplo, você trabalhou com o pessoal da Sul América, por exemplo, não para pegar eles de exemplo, mas para essa galera que tem um trabalho, vamos dizer, mais, como que eu vou dizer? Trabalho de bastidor, vamos dizer, né? Porque os escritórios hoje tem um mercado jurídico que é competitivo em alguns aspectos, tem muita gente, mas embora falta gente qualificada, mas eles ainda são, pegar a maioria dos escritórios, ainda são muito tradicionais e tem ainda muitas mudanças para fazer. Como que você acha que os escritórios têm que olhar para o digital? Essa é boa. Cara, olha, se a gente pensar no escritório... Eu vou trazer duas respostas. Uma, o escritório, o mundo corporativo. Isso. E a outra a gente vai para o escritório jurídico, tá? Tá bom. No mundo corporativo tradicional, eu diria que tem pelo menos 3 avenidas, mas pensando numa empresa grande, dificilmente uma empresa grande vai radicalizar no seu modelo de negócios
da noite para o dia. Sim. É difícil. Vai continuar ali uma transição, experimentando alguma coisa. Agora, então esse é um cenário. Empresas menores talvez tenham mais facilidade para criar um modelo de negócios do tipo, poxa, eu vou te dar um exemplo de uma empresa que criou um modelo de negócios. Clube do Vinho, wine.com. O cara vende vinho, então cria uma assinatura, você paga uma mensalidade, tudo feito no digital e o vinho chega na tua casa. Cara, isso é um modelo digital, modelo de negócio viabilizado pelo digital, né? E te entrega uma solução. Então, é isso que eu quero dizer. Não que o wine.com seja pequeno, né? Ela já cresceu nesse jeito, mas nasceu pequeno. Uma empresa grande se transformar para isso leva mais tempo. Segundo, uma empresa grande, então, pensa numa adequação de processo. Aí é automação de procedimentos, cara. Se você está numa operadora de saúde, por exemplo, que tem que autorizar procedimentos, sei lá, cirúrgicos de um paciente que chegou numa emergência e num hospital e apresentou a carteirinha. Pô, olha, já parou para pensar na cadeia de valor do cara que tem o plano de saúde? É um puta de um desgaste, cara. É um desgaste. Tem muita oportunidade nessa cadeia de valor. O cara chega no hospital numa emergência com um monte de dor, descobre que tem apendicite. Mas até descobrir que tem apendicite, por exemplo, ele passou pela triagem, ele teve que entregar a carteirinha do plano, cara. Tem que entregar a carteira do plano primeiro antes de ser atendido. Dependendo da gravidade, obviamente, que se percebe no contexto, fura ali, né, uma rota. Mas o padrão faz a triagem. Não, pega no totem a tua senha, faz a triagem, diz ali teu número do carteirinho, assina, o plano habilita teu atendimento efetivamente, você vai para a sala do médico, você já passou por 4 estágios dessa jornada, na sala do médico pode ser que ele te peça um exame, aí você tem que aguardar, aí depois do exame volta para o 6º, 7º estágio, aí no 8º você vai para uma mesa de cirurgia que está com apendicite. Alguém tem que aprovar isso no plano de saúde, porque ela já aprovou a você o atendimento, mas tem que voltar e aprovar a cirurgia de emergência. Cara, se lá dentro tu não tem uma operação sistematizada, sistêmica, que seja eficaz, ou seja, nesse caso, o valor é ser rápido, autorizar rápido, o paciente vai morrer se não fizer a cirurgia, vai pegar uma infecção, né? Alguma coisa pode acontecer. Então, se esse procedimento não é rápido, tem um problema. Esse é o tipo de procedimento que eu trouxe extremo aqui para ilustrar, onde você automatiza o procedimento com tecnologia e fala, vai. Então, tem tecnologia para habilitar esse tipo de realidade. Né? E aí, então, eu penso que a automatização é um dos caminhos das organizações, para encurtar a operação, tornar mais enxuta, ser mais eficiente, também por consequência. E do outro lado, o terceiro ponto é a experiência, cara. É projetar experiências melhores para o cliente, começar a ter uma perspectiva de jornada. A gente teve no mestrado discussão de decoupling, né? A análise de jornadas ou cadeia de valor do cliente numa perspectiva fracionada, destaca um elo fraco, aponta que a inovação existe ali. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas se você entende de jornada do cliente, você entende possivelmente onde está a dor do cliente. Se você entende onde está a dor do cliente, você tem que se questionar. É possível resolver isso com digital? Se você já tem um projeto. Agora você tem que avaliar. Vale a pena? É factível e viável? Que a gente falou antes. Por isso que eu falo, o pensamento do designer está em tudo. A gente falou no início, ele volta para cá. Tem um problema, tem uma solução. Essa solução resolve o problema? Resolve. Agora é factível e viável? Através do digital? Vai em frente, né? Implementa. Então, procedimentos automatizados, experiência redesenhada. Procedimentos automatizados traz eficiência, saving na veia, eficiência operacional. E experiência melhora da relação sua com o cliente, o que possivelmente te dará mais fidelidade e, por consequência, retorno financeiro, de médio e longo prazo. Então, é isso. Aí vamos para o escritório jurídico. Cara, eu tenho um amigo que é o CIO lá o Daniel, lá do TJ, ele é diretor de TI lá do TJ, do Rio de Janeiro. Poxa, eles estão mostrando, isso é público, toda uma conversa sobre entrega real. Como IA pode ajudar na sentença de casos. Então, pensa que você tem uma operação, né, que recebe várias sentenças para serem julgadas, vários casos para serem sentenciados, e às vezes você tem um lead time, um tempo de operação para isso, ter um desfecho, né, ler, avaliar, dar sentença, etc., longo. Com o IA você não pode fazer isso mais rápido, não que você vai substituir o papel do juiz, mas você vai ter um trabalho que vai chegar já numa pré-visão de sentença, que você, enquanto juiz, vai lá e sentencia a partir do seu crivo. Então, você tem um copiloto que mastigou informações para você
e te traz uma visão. Isso está em teste. Está em teste, é sentenciar um caso com IA. Para você sair de 60 dias de lead time e fazer isso em 15. Cara, isso é maravilhoso. Ok, eu estou falando de uma situação aqui que é de um tribunal, né, no fim do dia. Mas, poxa, quanto isso não pode inspirar a gente a pensar efetivamente com o uso da IA, que está na escala da geração da IA, numa popularidade grande, onde você vai ter o seguinte, poxa, chegou um caso aqui novo para a gente analisar. Será que você não pode usar uma IA para analisar o caso enquanto você é um advogado, para formatar brechas jurídicas ou brechas em que você possa criar argumentos ou até mesmo ensaiar? Cara, isso é uma coisa. Você pode ensaiar uma relação de argumentação com uma IA sobre um caso e pedindo para que ela se comporte como o teu advogado, o advogado da defesa do outro lado, supondo que seja essa a relação. Então você pode brincar, cara, com isso. Na verdade, não faz quem hoje não tem a familiaridade com isso, né? Mas é possível. É o melhor caminho? Não sei, eu não posso dizer porque eu não estou nesse mercado, mas é o que me ocorre de cara, que é totalmente possível. Totalmente possível. Né? Então, essa é uma possibilidade. Pensando na IA. Também não significa que eu não possa automatizar processos dentro do mundo jurídico. Poderia, né? Naturalmente. Mas e um ponto que é interessante, Vitor, porque muitas vezes as pessoas simplesmente acham, beleza, agora entendi o que é transformação digital, vou pegar aqui os processos e vou digitalizar, vou transformar eles de uma maneira ali mais rápida, não sei o quê, mas para isso você precisa ter uma base de dados bem limitada que muitas vezes não ocorre nos escritórios de advocacia, correto? Ou no mercado em geral, né? Que é um passo importante, eu estou viajando. Não, então, depende do que você quer fazer com o digital. Se você quer, por exemplo, você é um escritório de 50 anos, de 75 anos de existência, grande, que tem toda uma tradição, repertório, sucesso. É aquele escritório que você fala o nome e fala, conheço, né? Poxa. Se você quer, por exemplo, pegar como foi o desfecho dos casos de, sei lá, de família, temas ligados à família, nos últimos 15 anos, quando foi o homem recorrendo a uma questão contra a sua mulher, ex-mulher, no caso, aqui estou inventando isso agora. Será que você tem isso pronto no papel? Cara, não tem. Não tem. Mas se você tem uma base do digital que te mostra, carrega informações históricas para te falar, olha, nos últimos 15 anos, casos em que homens entraram com processo contra a ex-mulher, dado a tal coisa, uma situação familiar, assim, assim, assado, que tem filho, mas não tem bens, ou tem bens, mas não tem filho, etc, etc, etc. Qual é o percentual de vezes que o homem teve êxito, ou a mulher teve êxito? E teve êxito por quê? Quais foram as variáveis para que se chegasse no êxito? Qual foi o tipo de argumentação que foi decisória, ou um complemento, um conjunto de argumentações decisórias e provas e evidências que levaram aquele desfecho, àquela conclusão? Você só vai conseguir ter isso com dados. Você tem que ter esse histórico. Sem isso, aí você só tem sonho. Essa é a verdade. Então, esse é um desafio. As empresas têm que organizar as suas informações e seus dados para que elas consigam extrair o melhor dessas informações rumo a um objetivo, a um compromisso. Então, tudo depende do que ela quer. Cada projeto é um projeto. Vitor, você trouxe muitos pontos legais aqui. Eu juro que essa é a última questão aqui. Eu queria saber, Vitor, porque a gente vê muito ali o time de tecnologia sofre bastante nas empresas, porque muitas pessoas não entendem ali o que o time está fazendo, embora seja super relevante, a galera se perde um pouco, principalmente nos ambientes tradicionais. Eu queria saber, na sua visão, como a gente pode alinhar os times de tecnologia e de negócio, principalmente na jornada de transformação digital. Qual que é o caminho? Cara, tem alguns, né? Tem um aqui, eu não vou também ser extensivo, claro, mas existe um modelo que foi estabelecido como... Foi popularizado, melhor, não estabelecido, foi popularizado que é o modelo de atuação guiado por agilidade. O método ágil não significa que você está fazendo algo mais rápido. Isso aqui é um disclaimer importante conceitualmente. Porque ágil, você pensa, se eu sou ágil, eu sou rápido. Não vou entrar nesse mérito. Não é. A agilidade
no conceito de tecnologia, na criação de soluções digitais, é sobre você fazer alguma coisa se adaptando de modo frequente. E esse alguma coisa tem que produzir valor. Então, fazer algo, né, produzir valor de modo frequente, se adaptando. O resumo da ópera é, pensa que ao invés de você pegar um projeto que você planejou fazer durante 12 meses em sequência e lá no final de 12 meses entregar o resultado, todo mês você entrega um pedaço. Você fatia o boi por bifes e vai entregando os bifes. É igual um churrasco. No churrasco, o churrasqueiro não mete o boizão na churrasqueira. Porque ele me perdoem que os veganos, vegetarianos e que não comem carne, mas é só uma metáfora. Você não põe o boi na churrasqueira. O que você faz é fatia em pedaços e vai servindo. Aí você checa. O sal tá bom? Tá mal passado em excesso? Como é que você prefere? Ah, agora eu não quero carne, agora eu quero pão. E vai adequando, se adaptando de modo frequente. Isso é ser ágil. Então você vai entregando valor, se adaptando ao fluxo. Para isso dar certo, só existe. Então é uma teoria de entrega de valor em um mundo em constante incerteza. Ah, o que eu vou fazer? Vou criar uma solução hoje. Vai dar certo? Não sei. Tem que criar se adaptando, né? E se permitir a mudanças. Para isso dar certo, Gabriel, só tem um caminho. TI e negócio tem que dar as mãos, casar e atuar no modelo que ficou conhecido como squad, ou squad. É um esquadrão, que é um time multidisciplinar que opera além das hierarquias e opera além dos silos. Silo de TI e silo de negócios. Não, eu trabalho junto. Eu tenho um time que é autoempreendedor, autossuficiente, tem um compromisso, e aquele compromisso é entregar o quê? Vamos entregando, vamos nos adaptando, e é isso. Tem modelo, tem método. É fácil? Porra, não é. Um monte de gente tropeça nisso, né? Capota, efetivamente. Mas a grande questão que eu trago aqui para a gente pensar é: por que é tão difícil você ter relações humanas que antes atuavam em silos, fazer com que elas deem certo trabalhando em conjunto? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. A reflexão que me leva filosofal em cima de tudo isso é: quão colaborativos nós somos de verdade? Será que o ser humano é colaborativo? A gente é co-humano. Eu digo que é co-humano, nasce um bebê, o bebê não consegue ter nada na vida sozinho até uns 2, 3 anos, nada. E tem gente que é adulta também não consegue, né? Então você para ver, cara, que o ser humano vai levar mais de 365 dias, numa média, para andar. Então somos co-humanos, a gente tem dependência do outro. Mas no trabalho, na vida adulta, cheia de ritos, cheia de filtros e crenças, será que eu estou tão disposto? Para mim, essa é a grande dificuldade. Por isso que não é incomum você ver o RH tocando a organização desse jogo para o digital acontecer, unindo negócio e tecnologia. Que depende de gente para cuidar de gente. Deixa o cara do bit cuidar do bit. Deixa o cara do negócio cuidar do negócio. Não só, eles têm que trabalhar juntos, mas talvez não sejam eles para orquestrar e fazer isso acontecer. Precisa de uma área de gente que entenda de pessoas, de crenças, de vieses e assim vai. Sensacional, Vitor. Pessoal, Vitor, eu queria agradecer aqui a sua presença no Bedem Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem algum contato, deixar o pessoal que quiser conhecer mais o seu trabalho, trocar uma ideia, tirar dúvidas, crises existenciais. Boa. Cara, no Instagram e no LinkedIn, ali no LinkedIn eu tenho publicado alguns artigos, então só me procurar lá, Victor Goncalves, né? Tudo junto. E um hífen, põe um hífenzinho ali, aí me encontra. E no Instagram, victorgonçalves.oficial, onde eu costumo postar ali temas também ligados a trabalho, aos temas que eu trouxe aqui. No Instagram hoje um pouco menos, mas ainda acontece. No LinkedIn é 100% isso. Então dá pra gente trocar uma boa ideia por ali. Fechou, então. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BedemLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o Bedem Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. Bedem Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.